Me chamou muito a atenção na fala de vocês essa questão de se construir enquanto se expõe, que é um problema dessa geração atual, principalmente, que já pegou esse boom de mercado, de esse sistema muito dinâmico. Então você tem exposições coletivas em pequenos ateliês, você tem curadores mandando editais que incluem seus trabalhos desde que você é um artista muito em início de carreira, para espaços, caixa, correios. E em contraste com o que o Albano contou dos anos 90, que era uma época em que o sistema não era tão ativo, mas que por isso mesmo te propiciava essa chance de errar. Hoje em dia você erra em público, né? Que é uma questão importante para o jovem artista. E além disso, de você ter esse espaço para experimentar e errar sem que ninguém visse, porque não expunha, não tinha lugar de expor, não vendia, galerias não representavam artistas jovens. Além disso, fazia com que o artista tivesse que se organizar com seus colegas para achar suas próprias vias de mostrar seu trabalho, ou de discutir seu trabalho, né? Então eu fico pensando sobre isso, se vocês acham que hoje em dia o artista está muito mais numa posição passiva de esperar o e-mail chegar, convidando para alguma coisa, já que tem esse sistema que vive de si mesmo e fica se movimentando e circulando o tempo inteiro, esses eventos da arte, né? E principalmente o Albano, que viveu esses dois tempos e que agora lida com também artistas em início de carreira. Vocês podem comentar um pouquinho sobre essa dura realidade de um sistema que está bombando, né? Eu peguei, acho que bem uma transição, porque eu comecei ali no fim dos anos 90 e eu trabalhei muito em outras coisas também. Mas como monitora, como pesquisadora junto com a professora, como no banco de dados, Vídeo Brasil, trabalhei no acervo muito tempo, 5 anos. Então eu tive muito tempo também uma vida dupla, mas que para mim acho que é algo muito interessante também, porque se você começa sendo monitor de Bienal, vivendo um monte de coisa, não só focado no que eu faço, no que eu sou, se eu sou artista. Acho que é muito importante estar meio aberto para o mundo e fazer um monte de curso. E eu sempre falo que eu não acredito nesse negócio de autodidata. Eu acho professor uma figura importantíssima. Na minha vida eu tive muitos professores que foram muito importantes para mim. Claro, vários que não deram em nada, mas para mim professor é uma figura realmente muito importante, assim. Então eu sempre, quando eu estava começando, fazia todos os cursos que existiam no Sesc Ipiranga, tá tendo não sei o que, com o Zé Rezende, não sei o que, a Maria Antônia. Então eu tava muita sede de querer tudo, assim. E trabalhava um monte também como monitora, em acervo, no banco de dados. Então acho que não sei o quanto também é saudável você já muito no começo ficar só focado no seu trabalho, assim, né? Às vezes talvez não seja legal. Às vezes eu achava até quando eu tive esse momento que eu pude sair do meu emprego, eu conseguia produzir menos do que quando eu trabalhava, porque quando eu ia trabalhar era aquele tempo que eu tinha, então eu queria aproveitar aquele tempo. Aí depois quando eu fiquei com o tempo, ficou estranho, assim, aí você tem que se administrar. Hoje em dia já não é assim, porque a demanda acaba fazendo eu ter que trabalhar muito, assim, mas eu acho que essa história de se expor publicamente, assim, eu acho que é o que não tem como escapar, que eu não sei se é tão diferente do que sempre foi, assim, né? O que eu acho importante é nunca ter medo disso. Acho que justamente essa coisa de poder nunca perder esse espírito de experimentar, de querer novas coisas, de querer ir para outros lados, mesmo que aquele momento não tenha coerência com nada que você já fez, né? Porque às vezes eu acho que
essa coisa que pode ser muito complicada de querer criar uma linha de trabalho, criar algo que seja a sua assinatura. Só que isso se dá com o próprio trabalho, que às vezes de um para outro não vai fazer sentido, mas depois no fim faz, assim, né? Então, acho que tem que ir muito pelo que você é, assim, sem querer pensar num todo, numa carreira. Tem que ir por aquilo que está te chamando, né? Isso acho que assim, realmente acho que não mudou muita coisa, não. O que acho que a única coisa que mudou foi eu acho que agora está melhor. Tá tudo melhor, assim, você tem ter mais espaço, você tem mais, acho que você tem uma outra atividade, que eu acho que é muito legal hoje, que você tem a figura os curadores também eram menos, né? Era um grupo muito restrito de curadores. Agora não, agora você tem, até para essa questão do meio estar mais profissional em todos os sentidos, você começa a ter pessoas porque geralmente o curador ele era artista que depois virou curador. Agora as pessoas ainda continuam tendo essa, como eu, que queria estudar música, depois descobri que o que eu queria fazer era arte, e a pessoa que queria ser curador, depois queria ser artista e de repente viu no meio do percurso, do estudo, que o negócio dele é curadoria. Mas hoje há pessoas que já vão direto para a curadoria. Então você tem pessoas que até que já... o meio é muito mais dinâmico em todos os sentidos, né? Então acho que isso a diferença básica hoje é que você tem essa figura do mercado mais presente. Eu acho que isso é... E ele traz coisas boas e coisas ruins. As coisas boas é isso, você tem um meio mais dinâmico que propicia mais pessoas já estarem trabalhando e há mais circulação de informação, de espaços, de dinheiro. Agora, dinheiro é legal, assim, ele traz coisas boas para quem sabe utilizá-lo, né? Em todos os setores do mundo e da vida, né? Então, para o artista é ótimo você ter dinheiro circulando, né? Mesmo que você não venda o seu trabalho, você pode, como a Tânia está falando, que ela essa coisa de trabalhar, né? Quer dizer, a diferença básica era essa, que antigamente você não tinha como trabalhar na sua área, você tinha que normalmente você tinha que buscar empregos em outras áreas, porque o número de empregos para você sustentar, ter para iniciar a sua vida de artista, não era no meio, era pouquíssimos, né? Você tinha poucos museus, agora não, agora você tem um meio muito ativo, né? E agora, o que eu acho também que é muito mais legal hoje é que você tem, para quem sabe aproveitar, é muito melhor, porque você tem mais informação, você tem mais acesso a espaços, você tem mais acesso a bons materiais, você tem mais acesso ao curador, ao comprador. Acho que assim, é um momento muito bom para quem está começando a vida de artista, né? E por falar em essa questão de dinheiro, recurso, e utilizar bem isso, tem uma pergunta muito interessante aqui, que é: como que um artista iniciante pode produzir o que ele quer produzir sem ter os recursos financeiros para jogar parafina dentro de um piano, por exemplo? Para comprar um piano cada vez que precisa fazer a performance. Então, ele diz aqui, pode-se perceber que é muito difícil para um artista iniciante produzir um trabalho de qualidade sem meios financeiros para isso. Pergunta: como é possível conseguir os meios financeiros para, por exemplo, comprar um piano, um conjunto de bateria e destruí-los? E essa pergunta aqui vem junto com uma outra pergunta que as pessoas gostariam que vocês falassem um pouco do seu processo criativo. Como que isso acontece? É no lidar com o material que surge o trabalho? Ou circulando pelo mundo? Então, essa questão do recurso financeiro é importante. Principalmente pensando como que o mercado pode viabilizar alguns projetos que o artista não conseguiria fazer sem ter aquela mãozinha, né? Então, eu acho que essa história do dinheiro, tem várias coisas assim, né? Mas quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para fazer piano e pôr cera dentro, não sei o quê. Mas eu fazia pintura, fazia desenho, fazia com caco de vidro, eu fazia porque eu tinha que fazer, então eu achava um jeito de fazer. E esses trabalhos que eu fui fazendo do jeito que eu conseguia fazer, que me fez um dia ser convidada para a Bienal e a Bienal ter dinheiro para produzir essa obra que eu
tinha como projeto. Então eu tenho projetos, eu tenho um monte de projeto que até hoje não tenho jeito de fazer, mas um dia pode ser que eu consiga, tenha recursos para fazer, seja convidado para alguma coisa. Então acho que não é porque você vai ter dinheiro que você vai conseguir fazer algo bom, né? Você pode ter projetos e trabalhando do jeito com as coisas que você tem, né? Muitas vezes não é com dinheiro, né? Sei lá, a maioria dos artistas, mesmo antes, assim, sei lá, não tinham como ir. O bispo lá no lugar que ele vivia, ele fez o que ele fez, assim. Então, muitas vezes a necessidade de você fazer arte é que vai fazer você conseguir dinheiro e conseguir ir atrás e virar mundos e conseguir coisas. Uma informação interessante para quem está começando a carreira é que, por exemplo, quando você ganha um edital, às vezes tem ali uma verba de produção do trabalho, né? Para uma exposição coletiva, ou você está numa galeria. Em geral, a galeria divide o custo de produção com o artista e depois, quando vende o trabalho, desconta ali 50% da parte da galeria, 50% da parte do artista. Então, são recursos que existem. Eu acho que eu né? só falar um pouco do mercado de arte, que acho que realmente a gente vive num momento super incrível, né? Não sei o quê. E que, ao mesmo tempo, traz um lado bastante complicado de uma demanda. Eu, assim, acho que eu tenho duas sortes comigo, mas que também já estão indo pro lado, assim. Uma delas é que eu faço pintura, porque eu sempre fiz pintura e eu gosto de fazer pintura, e isso é a coisa mais vendável que existe e pronto. Ficar fazendo escultura de cera aí, que é um dinheiro pra fazer, isso aí nunca vende. É um negócio que eu faço pra desfazer. Então, é uma sorte que eu tenho de meu trabalho. Eu tenho amigos artistas que estão na Documenta, que estão na não sei o quê, que não tem trabalho vendável. Trabalho são projetos que não são coisas que daria para estar na casa de uma pessoa. Então é um pouco uma sorte minha que, às vezes, as pinturas conseguem bancar trabalhos totalmente invendáveis. Mas, por exemplo, o piano foi para uma coleção depois de exposto, né? Na Bienal. Então tem também o colecionador que investe nesse tipo de mas trabalho. Que é super raro, né? Super raro. Eu acho que o mercado de arte você tem que saber lidar muito com ele. Acho que tem que ser um parceiro, assim, e você também saber frear quando for preciso. Porque ao mesmo tempo que é o jeito de você conseguir realizar seus projetos, o que é algo fundamental, né? Realizar e formatar algo é só como o que ele faz existir, né? O que faz um projeto nunca é uma obra, né? Você realizar a obra é o que te faz mover, assim. Então, você ter esse recurso objetivo, né, de algo, de ter a grana para poder realizar um trabalho é algo muito, muito importante. Ao mesmo tempo, você não pode ficar refém disso e ficar produzindo alucinadamente, porque o processo criativo não depende disso. Quando não tem, tem que falar, não tem para essa feira, não vai ser agora. Tem que saber lidar e ser sempre a seu favor, assim. E Albano, tem uma pergunta direta para você. O quanto dar aula, orientar artistas, influencia no teu trabalho? Só voltar um pouco a essa questão o que eu acho que assim, a grande diferença que eu vejo e tem a ver um pouco com essa coisa de orientar, de fazer orientações, né, para artista, é que o que eu percebo é que a geração que começa hoje, que vê que hoje a pessoa, assim, eu quando comecei a fazer arte era pensar em estudar e fazer. Quando eu falei para meu pai, eu quero estudar, por isso que eu fui trabalhar cedo, que eu falei, eu quero estudar música. Pronto, se você quer estudar música, então você vai trabalhar, compra o seu. Eu queria fazer piano, aí é impossível comprar um piano, fui pro violão mesmo, que era mais barato. Então fui trabalhar. Então você quer fazer isso? Então faz. Eu não vou te dar dinheiro, você vai e trabalha. Então trabalhei e fui fazer minha vida. Então o meu pai aceitar eu ser artista foi quando eu tinha, acho que saiu uma matéria de página, assim, que as pessoas escreviam no jornal. Ele olhou aquilo, vem trabalhar comigo. Eu falei, não, pai, não vou trabalhar com você. E, assim, acho que há 5 anos ele fala assim, que legal, meu filho é artista. Assim, é uma coisa que, antigamente, você ser artista,
acho que até no tempo que a Tatiana também foi, era uma coisa muito complicada, assim, você falar para sua família que você queria ser artista, porque não existia. Hoje é muito louco as pessoas, os pais falam, vai ser artista que é legal, você vai ganhar dinheiro. E isso é um problema muito sério, porque as pessoas confundem fazer arte, o dinheiro é pura consequência, assim, é uma coisa que é muito difícil você falar isso numa que assim, é lógico, você tem que comer, né? Você tem que vender, você tem que, mas assim, o dinheiro é a coisa mais para o artista que tem que estar mais longe e mais próximo ao mesmo tempo. Mas não é pelo dinheiro que você tem que fazer arte e nem pensar no que você vai fazer pelo o quanto dinheiro você tem, né? É uma coisa muito e o que a gente percebe, eu percebo nas pessoas que começam hoje por ter todo esse fascínio, as pessoas falam em números, em vendas, não sei o que todo mundo é que a pessoa já acha que tudo tem que ser muito com dinheiro, sem dinheiro eu não faço. Qual as condições, não sei o quê. E isso é muito ruim para o artista, né? Então essa coisa, as pessoas, ninguém dá dinheiro para quem, eu tenho um mega projeto, me dá dinheiro. Ninguém vai dar dinheiro, entendeu? Você tem que construir para merecer aquilo, entendeu? A Tatiana, vocês veem o trabalho dela, quer dizer, eu fui de uma coisa mais construída para frente. A Tatiana foi mais generosa, ela pegou os trabalhos mais antigos e foi mostrando para vocês aqui, né? Alguém vai dar uma grana para destruir um piano porque olhou o passado dela, entendeu? Se você não tem um passado, se alguém vai te dar 50 mil reais, gasta, faz uma besteira qualquer. Não é assim. Você pode até fazer uma besteira, mas em cima de um pensamento, de uma coisa que é construída, né? Se você pegar o primeiro trabalho dela, está ali o piano. Se você pegar, tem uma peça do Lafur que é incrível, assim, que o Eliasson, que ele fez é uma vela em cima de um espelho. O cara não tinha grana para fazer o trabalho. Você acha que ele deixou de fazer o pensamento dele porque não tinha dinheiro? Ele resolveu toda a questão de luz que ele trabalha até hoje com uma vela e um espelho. Tem outro trabalho dele que é incrível, que ele põe um celofane dividindo uma sala para aquela coisa de cor. É a base da Tate, assim. O cara não tinha grana, fez com celofane. Teve grana, fez a Tate. Então, o dinheiro, você faz coisas melhores. Melhor no sentido não que é melhor qualidade, mas é melhor em condições de trabalho. Mas o pensamento está sempre ali. Acho que isso que é o principal, né? E a coisa de orientar é óbvio que isso também que quando você sai do seu umbigo, você fica melhor, né? Então é legal o artista a gente é muito egocêntrico, então por isso que a gente vai fazer arte também, porque a gente acha que é o rei do mundo, que a gente está tudo que a gente faz é a melhor coisa do mundo, e a gente tem que ser assim mesmo, porque senão a gente não, se a gente não acreditar naquilo que a gente faz, não vai para lugar nenhum. Então eu já expus coisas horrorosas assim quando eu falei, puta que merda. Mas eu assumi, quando eu pensei, achei incrivelmente bom, quando eu pus na parede, falei incrivelmente ruim, mas é o que eu fiz. Então, se a gente não tem um pouco essa coisa egocêntrica, você nunca vai ser artista mesmo. Mas é muito importante você sair do seu universo até para você poder enxergar o mundo, a vida, né, o outro, que não é só o que a gente pensa que tem valor, né, que a gente sempre tem que aprender com o outro, né, ouvir o outro. Então, é muito legal trabalhar em outras coisas. Dar aula é super bacana porque você cresce o tempo todo, né? Então, a minha formação também é uma coisa que é muito louca. A faculdade, não sei se hoje está melhor, mas eram muito ruins. Então, você tem que se formar em cursos, né? Então, fazer cursos e depois você está do outro lado em dar cursos é muito legal porque você tem que estar o tempo todo prestando atenção no outro, respeitando o outro também, né? E isso é uma coisa muito legal, assim, para você ver que no mundo tem, em arte principalmente, é muito legal, todos têm razão, né? E você tem, então, um trabalho que você pode achar que, para o teu ponto de vista, não te interessa, mas para o seu ponto de vista, mas para quem fez, o trabalho é muito bom também. Então, essa coisa de respeitar a produção do outro é muito legal. Quando você dá aula, você tem essa perspectiva, né, de olhar que aquilo foi construído de uma certa maneira e você tem que sempre respeitar o trabalho de outra pessoa, porque aquilo tem uma construção que é feita por um pensamento, né? Só falar uma última coisa. Eu, até hoje, quase tudo que eu ganho é invisto no meu trabalho. Acho que isso é... Então, essa história do dinheiro, na verdade, quase sempre
tudo bem, a Bienal tem lá uma grana para fazer o piano, mas custou o dobro. E aí eu vou pegar as vendas que eu tive e vou pôr o dinheiro nisso, porque eu quero fazer esse negócio. Então, eu invisto muito no meu trabalho. Assim, a primeira coisa que eu vendi, eu pus para comprar mais material para fazer outra. Então, é isso que faz gerar, assim. Então, foi muito importante para mim ter feito essa residência, ainda mais lá em Londres, tudo, né? Mas foi muito importante também para ver um lado totalmente não idealizado, totalmente arreal, assim. Que é assim, você tem lá um quadradinho que é seu, que você faz o que você quiser, e não tem estrutura nenhuma para nada, não tem ajuda para nada, e aí... Vem um crítico conversar com você de vez em quando? Quase não. É muito... Porque o cara já te conheceu de alguma coisa, não sei o quê. É muito por coisas que já foram, não pelo que o lugar te dá, porque você tá lá. Então, é muito... Tudo é de correr atrás, tem jeito. Aí, por exemplo, faz esse negócio aí desse vídeo, né? Complicado, preciso de editor, de câmera, luz, atrizes. E aí, para eu ir atrás disso, um foi gerando o outro, rolou uma comunidade brasileira lá. Aí, eu consegui fazer, mas assim... O lugar não vai me dar a brasileirada que eu arranjei para conseguir realizar, assim. E acho que tem essa ilusão, é Londres, não sei o quê. A cidade realmente é incrível. Para mim foi muito, muito importante, mas não é nada assim, nossa, você vai para lá, você vai conhecer os maiores críticos, os galeristas. Tem ninguém tomando conta de Não, você, ninguém né? toma conta. E tinha outros artistas? Tinha. Isso acho que foi muito interessante mesmo. Eu morei com outros residentes, são 4 residentes. Tinha um irlandês, indiano e uma coreana. E tem muitos ateliês lá que são artistas baseados em Londres, assim, ou ingleses mesmo, ou que moram lá há muito tempo. Então, tem artistas de lá também. Mas as pessoas não são nem um pouco afim de... Assim, os residentes são mais afim de fazer amizade, mas o resto não. Então, você fica lá trabalhando, cada um no seu ateliêzinho, e aí um pouco você vai se aproximando, e fala, posso entrar aí no seu ateliê, dar uma olhada, mas isso é meio raro, assim. Mas foi muito interessante para ver também, tentar... Um pouco você acaba se comparando, né? E eu acho que a arte brasileira está muito bem. Pelo menos assim, claro, ela tem muita coisa boa também, mas é que eles têm um apreço por essa coisa, assim, o discurso é muito, muito à frente de tudo. Isso, às vezes, eu acho muito estranho, assim, o jeito todo de raciocinar. Então, várias vezes só tem isso exposto e atrás desse copo de água tem 1 milhão de histórias. E isso é muito mais que tudo, assim. Então, é muito um outro jeito de pensar a arte, como é a arte contemporânea, assim. Então, foi bem interessante mesmo ter esse contato e até acho que quebrar certos preconceitos que eu tinha, que aí muita coisa também... Teve coisa que eu gostei do copo depois, sabe? Que eu não conseguia gostar, daí também rolou para... Assim, foi bom para abrir, assim. É engraçado que tem aquela obra de um inglês que chama Isto é um Carvalho, né? É um copo de água só, do Craig Martin. É um copo de água e chama Isto é um Carvalho. E a obra é você se convencer que aquilo é um carvalho. Muito bem. Tem mais alguma questão, gente? Muito bom. Então, quero agradecer muito vocês. Acho que as falas também vão dar muita discussão nos nossos encontros aqui entre os 15, né? Vamos poder falar bastante do que a gente ouviu aqui hoje. E a gente espera ver vocês por aí nas exposições. Obrigada. Obrigada.